Glória a Deus. Queridos, qual que é o nosso tema do ano? Testemunho de Cristo. Amém? Eu quero dar sequência na palavra, dentro desse tema, e um título que posso dar para a palavra nessa manhã, que Deus falou ao meu coração, é este aqui, olha: eu amo, pois Ele me amou. Eu amo porque Ele me amou. Eu quero falar um pouquinho sobre o amor, queridos. Enquanto eu orava, pensava naquilo de ministrar nessa manhã, o Senhor colocou no meu coração algo que é tão básico, tão simples, mas é o mais poderoso de todos, que é o amor de Deus. Quem é amado pelo Senhor? Quem se sente amado pelo Senhor? Amém? É isso que eu notei mesmo, querido. Alguns são amados e outros não. Não, queridos, eu sei que muitas pessoas, permita falar isso, querido, às vezes, eu sei que às vezes vocês acham chato, pastor, levanta a mão, baixa a mão, tal, mas nesse levantar a mão e abaixar a mão, muitas vezes identifica alguma coisa que está no coração, identifica algumas coisas que está, e nessa manhã eu quero, em nome de Jesus, ser guiado e usado pelo Espírito Santo para aquilo que Deus tem colocado em meu coração, mas eu sinto que muitos, queridos, não fluem em Deus, porque não conseguem receber amor de Deus, porque há bloqueios, porque há situações que não permitem, e há muitas pessoas que, por não receber o amor de Deus, por não se envolver no corpo de Cristo, que é unidade no amor, são pessoas que às vezes, por pequenas coisinhas se ofendem, por pequenas situações, não permite que o amor de Deus o abrace. E nessa manhã eu quero declarar em nome de Jesus, eu sinto que nessa manhã, queridos, o amor de Deus está neste lugar e vai vir de uma forma poderosa, para mudar conceitos e trazer uma realidade dos céus nessa hora. Amém, queridos? Então, eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, que esse tema, ele está relacionado, poderia falar muito, querido, porque a Bíblia toda fala do amor. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala de amor. E esse amor precisa estar no nosso coração. E nessa manhã eu quero declarar em nome de Jesus, que a tua vida seja impactada pelo Senhor, amém? Abre a sua Bíblia em 1 João capítulo 4, do verso 7 a 10. 1 João 4, de 7 a 10. Você abriu? Amém. Você que abriu, deixa aberto aí. Se você não abriu, eles vão projetar também. Eu quero pedir perdão, a gente quer, às vezes quer trabalhar com PowerPoint e tal, mas essa semana foi bem assim, eu não consegui colocar os PowerPoints, mas depois, se você tem desejo de pegar os pontos daquilo que está citando agora, pode me procurar, eu passo para você, amém, com muito amor. E eu quero, nessa manhã, antes de começar, quero que você coloque a tua mão direita no teu coração. E nessa hora eu quero pedir, Pai, Espírito Santo de Deus, que sonda o nosso coração, vem nessa manhã sobre nós. O Senhor diz que o Senhor é aquele que perscruta, examina o nosso coração, conhece. E nós pedimos, Espírito Santo, tenha liberdade para falar e agir no nosso coração nesta manhã, nos levando realmente a entender e saber o que é o amor, quem é o amor, e como nós podemos desfrutar deste amor, e realmente repartir deste amor. Senhor, que nessa manhã, aqueles que tiveram, ou ainda estão caminhando neste lugar, que não conseguem desfrutar, que seja quebrado nessa manhã, em nome de Jesus, que os corações sejam realmente tirado todo o coração de pedra, e transformado num coração de carne maleável ao teu agir, ao teu Espírito. Fala conosco, Senhor, muda a nossa mente, muda a nossa forma de pensar, de acordo com a tua palavra, traz realmente essa metanoia sobre nós, Senhor. Realmente uma renovação da nossa mente, uma transformação, e transformação somente é o Senhor que faz, ninguém mais pode fazer. A tua palavra, guardada no nosso coração, ela transforma e ela traz vida, Senhor. Nessa manhã fala conosco e ministra as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? 1 João 4, 7 a 10 diz assim: amados,
Continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou o quanto nos amou, ao enviar o seu único Filho ao mundo, para que por meio dele, nós tenhamos vida, e é nisto que consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, e Ele enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Queridos, aqui João falando na palavra do Senhor, trazendo algo tão tremendo, e ele traz uma identificação. Eu quero declarar algo nessa hora do que a palavra de Deus diz e o que é a única verdade. Aqui fala o que é a verdade em relação ao amor. Qual é a verdade em relação ao amor que eu preciso conhecer, que eu preciso entender, que eu preciso ter na minha vida? A verdade, queridos, que vem nesse texto e que vem na essência de todas as coisas, é que o amor vem de Deus. Declara comigo: o amor vem de Deus. O amor vem de Deus, querido. A origem do amor está em Deus. É fato isso. Isso é fato, isso é algo concreto. Não é uma suposição, é fato. O amor vem de Deus. O amor é o próprio Deus. Porque a palavra de Deus fala que Deus é amor. E nós sabemos que esse amor que a Bíblia fala de que Deus é aquilo que no grego fala da palavra ágape. É um amor incondicional, é um amor sacrificial, um amor de Deus, é um amor de doação, é um amor de uma entrega. O amor é uma entrega. Eu costumo sempre falar, quando toco nesse tema, que muitas pessoas em relacionamentos confundem isso. Confundem, porque o amor, ele é entrega. E sempre você já perguntou, às vezes você pergunta às pessoas, o que é o contrário de amor? Tem muitos que já respondem, ao contrário de amor é ódio, porque a pessoa coloca o amor como um sentimento. E o amor não é sentimento, o amor é uma ordenança, o amor é o próprio Deus, é um mandamento. O amor, contrário de amor é egoísmo. É tudo que eu quero só para mim. Isso se trata de egoísmo, porque o amor é doação. O amor é entrega, o amor é dar. E o amor ágape vem dessa palavra, do amor próprio de Deus. É lógico, queridos, que dentro do amor tem algumas coisas que é desenvolvido. Tem um amor que ele é relacionado a um casal, mas já não é o ágape. Né? Tem a parte envolvendo toda a parte de intimidade de um casal, que é chamado amor eros. O amor fraterno, filéu. Né? Então, dentro disso você tem aquele amor, e muitas pessoas confundem amor com sentimento, ou talvez tratam do amor como aquilo que é um gosto. Eu gosto, e o gostar muda, querido. O gosto, ele muda, sim ou não? Agora, amor não muda, porque o amor é o próprio Deus, e o próprio Deus é imutável. O amor de Deus não muda. O gosto muda. A gente vê isso nas crianças se tornando pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Quando é criança, come aquelas papinhas misturadas com tanta coisa que não sabe nem o que tem lá dentro. Sem tudo, né, na boca, e come de tudo, sim ou não, gente? Quem é adulto aqui e já tomou leite materno? Adulto. Você pegou adulto, você vai lá, pegou. Não. Na fase adulta, você tomou leite materno? O leite materno é gostoso? Na fase adulta, assim? As crianças não. As papinhas, o que geralmente vai numa papinha de um bebê? Qual que é a mistura que tem ali? Legumes, verduras. As crianças, quando é pequenininha, quando os pais dão, comem todo tipo de fruta que você coloca na boca. Agora vai crescendo, já não gosta. As pessoas adultas, eu não gosto mais, eu gostava, eu não gosto, perdeu o gosto, perdeu algumas coisas, tantas situações, porque gostar é diferente de amar, queridos. E muitas vezes hoje, no relacionamento com Deus, e no relacionamento com as pessoas, muitos confundem e falam assim, olha, eu gosto e eu não gosto, porque diante de atitudes a pessoa pode não gostar, mas o amor é ordem, é mandamento, porque o amor é o próprio Deus. Amém, gente?
Precisamos claramente entender essa diferença do que a palavra de Deus diz, e eu quero alguns pontos. Se você está anotando, este é o primeiro ponto que precisa entender. O que é a verdade sobre o amor? Qual é a verdade? A verdade é de que Deus é o amor. Fala para o teu irmão, meu irmão, Deus é amor. E não há outro, Ele é amor. Segundo ponto, para você que está anotando, que eu quero falar. O que eu era, ou o que eu sou ainda. O que eu era e o que eu sou ainda. Eu estou falando, lembra, que algumas partes nós vamos falar sobre este amor, sobre essa entrega. E queridos, eu creio nessa manhã que Deus está aqui, que o Espírito Santo de Deus está aqui para curar corações. Que talvez você está tão travado, que você pode dizer, olha, diante de tudo que aconteceu comigo, eu não consigo receber amor. E eu não consigo entregar amor. E nós vamos entender que o amor ele não precisa, não é entendido. Deus não se entende, queridos. Deus se vive. Deus se recebe. Porque o Pai, a palavra de Deus diz que Deus procura adoradores. Jesus falando àquela mulher, falou, olha, o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É algo espiritual, amém, gente? Amém? A Bíblia fala que Deus, Ele não é homem. Homem mente, homem falha. E a Bíblia fala que Deus não é homem para mentir. E nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele falou vai se cumprir. Porque Ele é Deus. E se Deus é amor, o amor não falha. Nós falhamos, querido. Mas o amor de Deus não falha. O amor que muitas vezes pode falhar é aquele amor filéu, que você está falhando no relacionamento de amor com o seu irmão. Mas o amor que vem de Deus transcende, ultrapassa todas as coisas. Eu não entendo. Por isso que o amor de Deus nos faz ser capazes, querido, de amar até o nosso inimigo. Você fala, eu não entendi, porque a pessoa fez tanto mal para mim, que ainda queridos, isso é uma coisa que não se explica naturalmente. Porque o amor, ele é espiritual, amém? O amor vive em Deus e desfruta em Deus. Por isso, nessa manhã, que seja quebrado em nome de Jesus todo intelecto humano que quer entender o que é o amor. Porque as pessoas transferem o amor que recebeu de um pai, de um tio, de um avô, de uma pessoa, transfere aquilo que é natural para um Deus que é celestial, que é espiritual. E não tem nada a ver. Porque esse mesmo Deus fala, se o teu pai e a tua mãe te abandonar, eu jamais te abandonarei, eu jamais te deixarei. Filho, eu mesmo te gerei, eu te chamei pelo nome, tu és meu. É uma palavra que Deus referia-se a Jesus e também a nós. Eu quero declarar sobre a tua vida, você foi gerado por Deus. Deus te gerou. Então você foi gerado, não importa a circunstância, o tempo, como foi. Se você foi gerado por Deus, você foi gerado debaixo do amor. Ah, mas meu pai não me amou. Não interessa. É lógico que tem a influência. É lógico que tem aquele sentimento que você pode carregar. Mas no espiritual, você vai entender que Deus, que é amor, te gerou. E você está aqui por causa de um amor que é maior. Deus é maior. Amém, queridos? Por isso que esse segundo ponto é importante eu entender o que eu era, e eu coloquei isso, queridos, ou o que eu sou ainda, porque pode ser que tem no nosso meio pessoas que podem estar caminhando muito tempo com Jesus, mas ainda estão mortos espiritualmente, porque não conseguem desfrutar daquilo que é espiritual. E eu quero ler com vocês Efésios, capítulo 2, verso de 1 a 5. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz, qual era o nosso estado? Sem ter Jesus. Ele diz, vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados. Quem já teve muito pecado? Quem agora só tem um pouquinho? Olha o que Paulo diz, gente. Vocês estavam mortos por causa da desobediência e de seus muitos pecados. O que é pecado? Errar o alvo. Desobediência. Se eu não obedeço a palavra de Deus, eu não
Porque nós éramos cheios de pecado, porque a gente era ignorante. Você ia de acordo com as pessoas falavam, e não era da palavra de Deus. E nós tínhamos muitos pecados. Continuando, verso 2. Nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo espiritual. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus, Ele é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Queridos, muitos pecados por causa da desobediência. E era morte, um peso de morte que estava sobre nós. O que eu era, e eu coloquei, mais uma vez vou frisar, o que eu ainda sou, porque muitos carregam espírito de morte, porque não se abriram para aquilo que é espiritual, na qual Paulo diz assim, mas Deus que é tão rico em misericórdia, nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa do nosso pecado, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Quando Cristo entra, juntamente com Ele, Deus nos dá vida. Saímos do estado de morte, para desfrutarmos da vida. E aqui Paulo ele fala, olha, e é pela graça, não é por esforço, é pela graça que nós somos salvos. E é mediante a fé. Salmo 51, a declaração de Davi, que ele diz, olha, pois, Salmo 51, verso 5, pois eu sou pecador desde que eu nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Essa é uma consciência que nós também já falamos desde a primeira palavra, né? Lembra da palavra que nós falamos, que são verdades que não se mudam, é que nós nascemos no pecado. O homem nasceu pecador, e Davi traz a existência isso falando, pois eu sou pecador desde que eu nasci, desde que minha mãe me concebeu eu sou pecador. Mas, quando Cristo entra na minha vida, Deus, através de Cristo, traz sobre mim vida. O salário, a recompensa do pecado é a morte, mas o dom, o presente de Deus, é a vida eterna, para aqueles que creem nele. Amém, gente? Amém? Essa é uma verdade que não muda. Nascemos pecadores, e isso é fato, separados de Deus. Agora, presta atenção nisso. Romanos também vai falar sobre isso, né? Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mais um texto só para confirmar isso. E espiritualmente falando, querido, um abismo surgiu entre Deus e a humanidade. Agora, aqui há uma tarefa que é de todos nós, de tomada de posição, tomada de direção. Nós aqui, a partir desse ponto, nós podemos decidir. Nós decidirmos uma nova vida com Cristo ou não. Uma nova vida com Cristo ou não, é ponto de uma decisão pessoal. E nessa hora precisa ser algo completo no nosso coração. Porque se não é completo, queridos, vai vir dúvidas do amor. Vai vir sentimentos, que é o oposto daquilo que é uma doação. E nós precisamos realmente entender a palavra, compreender, receber vida e não morte. Porque muitos ainda, por talvez achar que é declarado, mas não tira essa semente do coração, começa a viver achando que está em Cristo, por conhecer a Cristo, mas se não pratica a palavra, não vive o Cristo, está vivendo uma morte. Porque Cristo em nós é a esperança para a glória. Cristo precisa estar atuante em nós, amém, gente? Nas nossas decisões. Então, o que eu era, ou o que eu sou ainda,
Eu estava morto. Quem pode dizer isso? Eu estava passado, eu estava morto. Amém, queridos? Mas através do sangue de Jesus, naquela cruz, que eu recebi pela fé, pela graça sois salvos, mediante a fé, eu recebi, e hoje eu tenho vida, e eu desfruto dessa vida, eu recebi deste amor, e por isso eu posso cada dia mais desfrutar deste amor, amém, queridos? Então, o que é a verdade? O amor é Deus, o que eu era, o que eu sou. E o terceiro ponto, como eu recebo? Como eu recebo este amor? Como eu posso desfrutar dele? Como? Porque eu entendo que, preciso saber, Ele é o amor, Deus é amor. Eu era morto, eu não podia, mas quando eu recebi Cristo, eu recebi algo tremendo, o amor de Deus me envolveu. Amém? E na verdade, queridos, o amor de Deus está sobre todos. Sim ou não? Mas é que as pessoas querem se relacionar com Deus, mente. Quando se relaciona com Deus com mente, vai ter interrogações, sempre questões, e vai sair do amor de doação para ir para aquilo que eu gosto. Porque enquanto está tudo bem, Deus é amor. Deus é amor. Mas quando começa a dar problema, não gosto mais de Deus. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus fez isso com as criancinhas da África? Por que Deus, tudo sem porquê? Porque deixou de ser algo espiritual, que a pessoa não entende, para ser algo de um entendimento natural, que é falho. Amém, gente? Quanto estão entendendo? Por isso que essa palavra em Deus tem que ser espiritual, tem que estar dentro do coração, eu preciso saber que é. Porque no mundo vai ter aflições. Mas Jesus falou, eu venci, eu te torno vencedor, através dessa palavra. Então, como eu recebo? A palavra já diz que é pela fé, não vem por merecimento. Ninguém merece. Ninguém merece. Porque se éramos pecadores, o salário do pecado, a recompensa do pecado, não tem outra coisa a não ser morte. Mas o dom, o presente gratuito, aquilo que é graça de Deus, é a salvação que há nele. João 3,16 é o texto que nós conhecemos, presta atenção, mais uma vez na essência do que a palavra de Deus diz em João 3,16, que diz assim, porque Deus amou tanto o mundo, que Ele deu seu Filho único, para que todo o que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Amém, gente? Deus tanto amou, o amor de Deus é tão tremendo, por quê? Deus entregou por total, Ele é o amor. A totalidade de Deus veio sobre o mundo, Deus amou o mundo tanto, que Ele entregou seu único Filho. Mas qual que é o papel? Eu recebo. Para todo aquele que nele crer. Crer não é intelecto. Intelecto, entender é aquilo que eu tenho conhecimento das coisas. Fé é naquilo que eu não vejo. É naquilo que eu creio. É espiritual. Fala assim comigo, é espiritual. Amém, queridos? Não é carnal. Não é da mente. Marcos 16 é o que nós temos já pregado, e é o que a palavra de Deus diz, olha, quem crer e for batizado, será salvo, mas quem se recusar a crer, será condenado. Na versão mais original fala, quem recusar a crer, se não crer já está condenado, e a condenação fala do que, gente? Morte, mas agora é que? Morte eterna. Quem se recusar a crer, tem morte eterna. Então, a condição para que eu receba do amor, de tudo que Deus tem, é crer e o batismo. Amém, gente? Que é uma junção. Não pode desconectar uma da outra.
Quem crer e for batizado é um ato de fé. Não é apenas descer numa piscina, num rio, num lago, no mar, Não é apenas descer, porque se eu entendo no intelecto apenas, eu vou entrar um pecador seco, sai um pecador molhado, nada vai mudar. Mas aqui é um ato de fé, na onde eu faço isso publicamente, declarando que eu creio em Jesus. E por isso que o batismo bíblico que nós cremos, e a gente vai estar falando agora na integração, de certa forma, amanhã, é que o batismo relaciona isso, é morte para o velho homem. Por isso que precisa, que é o corpo todo, é um sepultamento. Estou morrendo para o velho homem. E quando eu saio das águas, eu renasço por uma vida nova em Cristo Jesus. É espiritual, queridos, porque quem não vive espiritual, morte eterna. Ah, mas eu fui batizado, tá, e daí? Se você não crê, não é salvo. Agora, tem que crer, e eu tenho que passar por isso como algo espiritual, diante de testemunhas que vão comprovar. Olha, por que testemunhas, querido? Porque o diabo, ele não sabe o que você pensa, mas aquilo que você age, aquilo que você determina na fé, aquilo vai desmascarar a vida dele. Ele vai saber, eu perdi. Agora, se você só se batiza por causa de um entendimento, e a sua vida não muda, ele vai só dar risada, bater palma e falar, esse é meu. Porque eu preciso entender o que é mundo espiritual. Amém, gente? Deus é espiritual. O amor é espiritual. A salvação é espiritual. Não vem de homens. É de Deus, é dom, presente de Deus, mas é para quem crê. Estão comigo? Amém, gente? Então, é um arrependimento, precisa haver uma mudança de mente, do grego metanoia, da velha maneira de viver para uma nova maneira de viver. Agora, esse é o ponto, eu escolho, eu decido se eu quero ou não. O amor de Deus, eu escolho, eu decido se eu quero ou não. Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu, para que todo aquele que nele crer, tenha vida eterna. Pergunta para o teu irmão, meu irmão, você crê? Você crê? Glória a Deus. E isso trabalha, queridos, porque quando nós entendemos o amor é entrega e é doação. Talvez possa citar até agora, mas eu até anotei essa frase daquilo que nós cantamos hoje. Precisa entender que o lugar de segurança é a presença de Deus. Queridos, a presença de Deus é lugar físico? Sim ou não? É ou não, gente? A presença de Deus não é lugar físico, gente. Porque eu posso falar, vamos supor, aonde nós estamos agora aqui? Nesse ambiente espiritual. Esse ambiente espiritual. Aqui tem presença de Deus? Sim. Agora vamos supor, nós saímos daqui. Se Deus permitir, nós vamos ter um lugar próprio, vamos sair, construir e tal, e aqui vai ficar um salão. E aqui, de repente, a pessoa que alugue ou compra isso daqui, invoca espíritos malignos. A presença de Deus vai estar aqui com os espíritos malignos? Não vai envolver as pessoas, porque não é o lugar, mas é o que faz a ambiência, o que eu e você invocamos neste lugar, vem. Aquele que invoca o Senhor, aquele que crê nele. Invocar-me-eis, e me achareis, quando vocês me buscardes de todo o coração. Aquele que invoca-me, eu vou estar neste lugar. Então, queridos, é espiritual, não é nada natural. E nós cantamos esse cântico aqui dizendo, olha, que na sala do trono, você encontre alguém que te ama, alguém que te deseja. Alguém que te deseja. E o que é que o Senhor precisa encontrar em nós? Alguém que ama Ele. E qual que é o amor que Deus pede de nós para Ele? Ele é Espírito,
O amor que é o próprio Deus é entrega, doação. O Senhor quer alguém que goste dele. O Senhor quer alguém que se doa a ele, que se entregue a ele. E essa sala do trono, queridos, aonde pode ser essa sala do trono? Sala do trono é o teu quarto? Pode ser seu quarto, queridos. Sala do trono pode ser o teu carro. Sala do trono pode ser tua empresa. Sala do trono pode estar ali na rua, uma sala ambulante andando. Na sala do trono, queridos, no lugar da presença, do trono de onde o senhorio dele vem, que ele encontre alguém que ama. Eu escolho e eu decido. Sabe, queridos, e aqui eu quero ler um texto. Deixa eu dar uma olhada no nosso horário. Quero ler um texto que nós conhecemos, mas o que a palavra de Deus diz, querido, que talvez as pessoas ficam tão presas naquilo que a pessoa, tem muito pecado, aquele é demais, eu não pequei. Nossa, talvez você fale assim, nossa, mas eu não faço nada, sou tão bonzinho. Eu nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca fiz, né? Nunca falei mal de ninguém, eu nunca orei, eu também nunca li a palavra, também nunca. Queridos, a condição que nós vemos é crer em Jesus, não é o que você faz, não é o que nós fazemos, é o quem nós somos e a quem nós dedicamos a nossa vida, amém, gente? Amém? E olha, Jesus entrando numa casa, quero ler com vocês, Lucas 7:47, para saber que é a forma que eu entendo e que eu me prostro, que eu me coloco diante dele, na forma que eu recebo, na forma que eu me coloco diante do Senhor, é que faz toda a diferença, queridos. Verso 36, perdão, Lucas 7, a partir do verso 36. Verso 36. Vou colocar aqui um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, diga assim comigo, uma pecadora, já era intitulada diante de todos, essa mulher é pecadora, muito pecado. Uma pecadora soube que ele estava jantando ali. Então ela trouxe um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela secou com seu cabelo, e continuou a beijá-los, e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu, que havia convidado Jesus, viu isso, disse consigo, se este homem fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher está tocando nele, ela é pecadora. Jesus disse então ao fariseu, Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem, ele emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outro. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Então Simão respondeu, suponho que aquele de quem ele perdoou a maior dívida. Você está certo, disse Jesus. Então ele voltou-se para a mulher e disse a Simão, veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que eu entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume caro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si, quem é esse que anda por aí perdoando pecados?
E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Queridos, que o Senhor encontre em nós alguém que o ama, alguém que Ele deseja. Fariseu, queridos, Jesus já contou histórias de fariseu. O que é fariseu? Aquele que bate: eu faço, eu dou o dízimo, eu estou aqui, eu sou. Jesus não está interessado naquele que eu faço, que eu sou. Ele está interessado naquele que crê nele e se entrega para Ele. Tem muitos querendo fazer para Jesus, mas tem sem encontro, sem ter entendimento. Queridos, talvez para nós não é uma realidade isso, em termos de cumprimento nas casas, mas lá era uma prática. Se você honra uma pessoa, na entrada da porta da sua casa, você tinha escravos que lavavam os pés. Se você reconhecia aquela pessoa, quando ela entrava, você dava um beijo de saudação, e você ungia a cabeça como respeito, como reverência, como algo. E Jesus falou para esse fariseu, porque, queridos, quem muito fala, pouco faz, porque não tem vida, porque entende só de intelecto, é colocado, pode ter muito estudo, farisaísmo, aqueles que só querem estudar, mas não vive. E a palavra de Deus nos adverte, queridos, que nós precisamos realmente estudar sim a palavra e tal, mas viver a palavra. Amém, gente? E Jesus começa a falar: olha, Simão, quando eu entrei na sua casa, você nem lavou meus pés, mas ela entrou aqui com as suas lágrimas, ela lavou os meus pés, enxugou com seus cabelos. Você não me deu um beijo, mas ela, desde que entrou, ela não para de beijar os meus pés. Você não me ungiu com óleo. E ela pegou um perfume caro, e ela ungiu os meus pés. Jesus, querido, presta atenção. Jesus falou: ela é pecadora sim, tem muitos pecados. Jesus falou isso, ela tem muitos pecados. Mas ela está entendendo neste momento. Ela me reconhece, ela crê em mim, ela não está fazendo isso por causa, não é intelecto. Ela percebeu, ela falou: Jesus está naquela casa, eu preciso ir a Ele, eu preciso dEle. E quando ela se curvou diante dele, ela ouve essas declarações. Queridos, pessoas vão questionar, homens que estavam à mesa dizer: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? Prova que essas pessoas não têm o amor, queridos. Porque todos ali estavam por uma ocasião que foi convidado para uma festa. E eles estavam gostando de Jesus. Quando Jesus falou a primeira coisa que foi contra eles: quem é esse? Quem ele pensa que é? E eles não se davam conta que era o único que eles deviam se dobrar e crer e viver na sua palavra. Amém, queridos? Mas essa mulher teve entendimento. Então, queridos, não é o grau, não é tanto que se cometeu o pecado, eu sou... Queridos, tem muita gente que talvez acha que não fez nada, negócio, e está caminhando rumo ao inferno. E nós precisamos checar o nosso coração, queridos. E essa é uma frase que tem: quem é muito perdoado, muito ama. Agora, queridos, para ser perdoado, se eu preciso receber o perdão, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer, gente? Confessar. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Agora, se eu não abro o meu coração, se eu não deposito no altar de Deus, se eu não deposito essas coisas na presença de Deus, eu vou achar que está tudo legal. Não, vamos colocar uma pedra em cima e vamos caminhar. Queridos, você está caminhando para um abismo, porque essa pedra um dia vai sair do lugar, e vai demonstrar coisas terríveis e piores. Mas quando Jesus falou para essa mulher: mulher, seus pecados são perdoados. Quem muito é perdoado, muito ama. Jesus contou a história para Simão, e Simão falou: olha, eu creio que quem vai ser agradecido vai ser. Quantos confessam pecados, querido? Quantos confessaram já muitos pecados?
Só dá mais uma chance para você, né? Quem já confessou muitos pecados? Mas qual que é a resposta dele? Quem confessa muito pecado, quem já foi perdoado por esse pecado, se você confessou? Quem muito é perdoado, o que faz com isso? Muito ama. Agora a palavra de Deus fala assim, que Jesus já deixou bem claro também, que não é só você confessar pecado. Jesus falou para aquela mulher adúltera, que chegou lá, mulher, eu também não te condeno, mas Jesus trouxe um mas. Vá e não peques mais. E eu pergunto para você, queridos, é uma pergunta para mim também, se nós fomos muito perdoados, porque nós confessamos, porque muitas vezes situações têm prendido as nossas vidas, queridos, porque que muitas situações que nós confessamos, nós voltamos para o mesmo rumo, voltamos para as mesmas coisas. É o momento, queridos, que Deus quer trazer sobre a igreja, sobre nós, de aquilo que nós confessamos, nós vamos abandonar, e nós vamos viver o trilho correto e se dobrar ao nosso Deus. Quem muito é perdoado, muito ama. E o que é amar? Amar é doação, amar é se entregar. Então, a dinâmica e a resposta disso, olha, se eu sou tão perdoado, se eu sou tão grato a Deus porque Ele fez na minha vida, o meu coração vai estar para amá-lo de todo o coração, servir a igreja, servir uns aos outros, me doar completamente. Sim ou não, gente? Porque, Senhor, olha, só eu sei, acho que a Dani citou alguma coisa no cântico aqui, olha, gente, eu sei de onde eu saí. Quando sai de onde, sabe de onde você saiu, queridos? Queridos, o desejo de Deus é que jamais você volte para este lugar. Mas eu posso dizer, queridos, que no nosso ambiente aqui, pode ter pessoas que foram tão amados, tão curados, mas por causa de não cuidar do coração, estão voltando para aquele lugar de amargura, de sentimentos errados, e nós precisamos, diante de Deus, confessar, queridos, tudo aquilo que vem, Senhor, olha, levantou isso no meu coração, precisamos abrir diante do Senhor, amém, gente? Amém? Ó, quando eu levanto a minha mão, eu estou em primeiro lugar aqui, queridos, começa por mim, mas nós vamos saber, queridos, que Deus nos perdoa. A Bíblia fala que, Senhor, como eu já citei aqui, Jesus fala, olha, se você tiver algum pecado, querido, vai diante de Deus, Ele é advogado, é Ele que pode fazer. Se você quer ser perdoado, confesse ao Senhor. Se você quer ser curado, confesse uns aos outros, abram uns aos outros para serem curados. E isso, queridos, presta atenção, perdão, pedir perdão e perdoar não é fácil, mas eu te falo uma coisa, não é emocional, não é sentimento, por isso que tem que vencer, porque é pela fé, é aquilo que tem que fazer no espiritual, olha, eu sei que é difícil, mas eu preciso me libertar, se Cristo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. O Senhor deseja libertar, queridos. Essa mulher decidiu, porque ela entendeu, e ela recebeu vida de Jesus. Mulher, seus pecados são perdoados. Mulher, há vida sobre você. A sua fé te salvou. Vá em paz. Um outro ponto, o último que nós vemos foi como eu recebo. Um outro ponto agora, como que eu mantenho isso? Como que eu mantenho isso? Romanos 8, verso 1. A palavra diz assim, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei, ela não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana, pois Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho da semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou
o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que agora nós não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, que nós possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito. Mais uma vez, o que é da carne é carne, o que eu preciso, o que eu deixo, os desejos da carne vir, é natureza humana, é do homem, é terrena, mas o que é do Espírito. E Paulo deixa muito claro, queridos, e aqui, para que haja renovo e cura em corações, ele dá a chave bem no início. Portanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. O segredo é estar em Cristo. Cristo, ungido, espiritual. Não há condenação para estes. Não são dominados pela natureza humana, mas são dominados e controlados pelo Espírito. Colossenses 3,14 diz assim: e sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. O que é revestir, queridos? Revestir é tirar o velho para você se revestir de um novo. Precisa tirar o velho. E aqui Paulo diz, olha, revistam-vos do amor, que é o vínculo de perfeição. O verso 10, Colossenses 3,10 diz, olha, revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornar semelhantes a Ele. Revista. Tem que deixar o velho. Tem que deixar o velho. Efésios 4, verso 21. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Revestir. A natureza que a palavra de Deus diz assim, impura, corrompida, ela traz engano. Queridos, é isso que muitas vidas que não vivem no Espírito começam a viver na sua vida o engano. E a gente percebe muitos no meio da igreja do Senhor, queridos, que se não permite a natureza ser mudada, vive no engano. Ninguém me ama. Qual que é o tratado de ninguém me ama? Porque na verdade a pessoa está com um problema no relacionamento com o pai. É um engano. Que acha que as pessoas são falhas, queridos. E a gente precisa entender que amor que eu estou querendo receber. Qual é o tipo de amor? Eu estou querendo que as pessoas gostem de mim, porque o amor, você vai ouvir lá, você pode ler 1 Coríntios, que fala tudo, o amor, ele é o quê? Tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor é paciente, o amor é bondoso. O amor não é invejoso. O amor não é ciumento. Agora, quando eu quero que as pessoas amem, será que essas coisas contrárias do amor não estão vindo no meu coração? Então eu não estou vivendo o amor, queridos. Eu estou querendo receber outra coisa. Por isso que o engano, muitas vezes, entra na igreja. E a gente precisa ser renovado a nossa mente pelo Espírito de Deus. Nós precisamos, amém, queridos? Precisamos ser renovados pelo Espírito de Deus. Precisamos ser revestidos desse novo de Deus. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da antiga maneira. Livre-se daquilo que é sentimental e trate das coisas espirituais. Amém? Então, como que eu mantenho isso? Como que eu posso manter essa vida no amor de Deus?
andando numa vida no Espírito. Que a gente precisa lembrar, queridos, aonde que está inserido o Espírito? O amor. Gálatas 5 fala que o que são as obras da carne, mas ele fala, mas o Espírito produz. O primeiro da lista, o que é? O amor. O Espírito, que é Deus, produz em nós o amor. Então, como? Eu vou ler isso agora, então, partindo para o último ponto. Né? Nós falamos, como que eu mantenho? É ter uma vida no Espírito. Agora, o ponto final, como que eu testemunho isso? Como que é o testemunho da minha vida? Como que eu posso demonstrar isso? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos. Novamente, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram. O que é crucificar, queridos? O que é fazer? Crucificação. Aqueles que receberam Cristo Jesus, as suas atitudes, as suas paixões estão mortas para a sua natureza humana. Verso 25. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Uma vez que eu crucifiquei, está morto para mim a natureza humana, eu posso viver uma nova vida, porque o Espírito produz isso em mim. Uma frase, pastor, se eu não estou lembrando a frase, que nós temos conversado muito essa semana. Queridos, mas entenda uma coisa, eu não preciso. Qual que é a frase, pastor? Me repete para mim de novo, aquela do amor que você... eu não preciso de pessoas para que eu ame Jesus. Mas eu preciso de Jesus em mim para amar as pessoas. As pessoas podem falar muita coisa para mim, mas eu não preciso do que elas falam para mim amar a Jesus. Mas eu preciso de Jesus, sim, para poder amar as pessoas. Agora presta atenção, isso fala do amor do Pai. E quando fala do amor do Pai sobre nós, o Pai estende isso até os pais naturais, dizendo assim: o Pai que ama, deixa as pessoas fazerem o que elas querem. É isso que a palavra de Deus diz? O Pai que ama, corrige. O Pai que ama, leva a verdade em amor. Porque o amor é o vínculo da perfeição. O amor é o que transforma. Amém, gente? É nesse amor que está inserido. Então, como que eu vou testemunhar? Tendo o Espírito em mim e deixando que o Espírito, agindo em mim, possa tocar as pessoas. Porque eu de mim mesmo, eu posso gostar das pessoas, daqui a pouco eu não gosto mais. Mas o amor, ele não é gosto, não é sentimento, o amor é decisão. O amor é a prova vida do Pai. E às vezes, querido, muitas vezes você vai amar de um amor sincero, de você abraçar, beijar e tal, mas às vezes você vai ter o teu amor também em Deus, vai ser aquele de falar uma palavra de correção, de exortação. Sim ou não, gente? Muitos de nós, querido, tem coisas que você não, filhos principalmente pequenos, que tem muitos que a gente não, você não gostaria naturalmente, sentimentalmente, de você falar, mas é necessário. Se você não fala e não corrige em amor, a Bíblia fala, a correção da vara livrará a alma da criança da onde, queridos? Da onde? Do inferno. Então é sério isso. A correção, que a Bíblia diz, livrará a alma da criança ou da pessoa do inferno. No amor de Deus, quando nós corrigimos, quando nós trabalhamos, nós liberamos essa vida para viver uma vida eterna em Deus, amém? Amém, queridos? 1 João 4, 17 a 19, 1 João 4, 17 a 19,
À medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. Assim, nós teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor, ele não tem medo, pois o perfeito amor, ele afasta todo medo. Se nós temos medo, é porque nós tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Tem muitas pessoas que têm medo do futuro, medo de enfrentar as coisas, medo daquilo. E é isso que a palavra de Deus diz, querido. Se a pessoa tem medo, a palavra de Deus fala, se nós temos este medo, é porque nós tememos o castigo. A pessoa não está preocupada, está preocupado no castigo que pode vir. Então, e a Bíblia nos diz, isso mostra que ainda nós não experimentamos plenamente o amor. Porque se nós temos o amor, queridos, nós não vamos temer. O amor de Deus estando em nós, nós não temeremos o mal. Nós não temeremos aquilo que há de vir. Quando estão comigo? Fala para o teu irmão, meu irmão, não tenha medo. Confia no Senhor. Confia nele. A palavra de Deus diz em Salmo 37, né, ali, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Ele fará. Amém? E Jesus, queridos, é aquele que ele demonstra. Só quero, para que você entenda da palavra, o que é esse amor. João capítulo 13, verso 1 diz, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, ele amou até o fim. Jesus amou até o fim. Agora, para amar os seus discípulos e amar, Jesus, ele deixou eles fazer tudo o que eles queriam? Não. Tem momentos que ele chamou Pedro até, as atitudes dele, de Satanás. Arreda de mim, Satanás. Você para mim é pedra de tropeço. Não do Pedro, mas da atitude que ele estava tomando naquela hora. Porque o pai que ama, onde existe amor, existe uma correção. E existe uma verdade estabelecida, amém, gente? Ele é a verdade. Eu poderia ler, não tenho tempo, mas eu citei aqui, e 1 Coríntios 13, ele fala muito sobre isso, sobre o amor. Fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. O que está falando? Ainda que eu tenha uma linguagem que é terrena, ainda que eu tenha uma linguagem que é dos anjos espirituais, se eu não tiver amor, nada serei. Se eu não tiver amor, eu não aproveita nada. Se eu distribuísse toda a minha riqueza aos pobres, o texto diz, e ainda se eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada aproveita. O amor, ele é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, as profecias serão aniquiladas. Havendo línguas, elas vão cessar. Havendo conhecimento, desaparecerá. Mas o amor nunca falha. Porque em parte nós conhecemos e também em parte nós profetizamos. Mas quando vier aquele que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Até logo quando eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Porque agora que nós vemos por espelho em enigma, mas então,
nós veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então eu conhecerei como também sou conhecido. Porque agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Querido, dentro daquilo que nós falamos, o que é a verdade? O que eu era? Como que eu recebo? Como eu mantenho isso em mim? E como que eu testemunho? É pelo amor, queridos. Eu recebo esse amor do Pai. Eu preciso e eu necessito deste amor. Porque eu também preciso amar com este amor. O verso 8, lá que nós lemos de 1 João, diz assim, 1 João 4, 8 diz: quem não ama é porque não conhece Deus. Porque o amor é o próprio Deus. Vamos ficar em pé, queridos. Quero declarar sobre tua vida, queridos, porque talvez tem muitas pessoas no nosso meio que querem entender o amor de Deus na mente. Você vai se frustrar, e aí vai fazer você gostar ou não de Deus, no sentido assim. Mas quando nós entendemos quem Ele é o amor. Não importa o que eu fiz, quão pecador eu fui, o que eu aprontei, não. Se pela fé eu entrego minha vida, e eu passo a ter Jesus em minha vida, e recebo deste amor. Não é sentimentos, queridos, mas é fé, decisão. O Senhor quer nessa manhã colocar em corações para que você possa realmente crer e receber deste amor, e falar: como o Pai me ama, eu recebo este amor. E nós podemos por final sair daqui para amar as pessoas com este amor, querido. O amor que tudo crê, tudo suporta, tudo espera, porque o amor é o próprio Deus. O Senhor nessa manhã quer te abraçar. O Senhor quer tocar o teu coração, curar, porque, querido, sentimento, nós falamos que a natureza humana não entende isso, e vai trazer aos corações o que? Engano. Mas o Espírito de Deus que está aqui, Ele vai trazer revelação da palavra de quem é Deus, o Pai que ama. E nós possamos ter um coração como desta mulher que viu onde Jesus estava, foi até seu encontro, e ela se quebrantou, ela reconheceu quem é Deus, e o que Deus poderia fazer com ela, e ela levantou daquele lugar com as palavras de Jesus: filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Aleluia. Se de alguma forma, queridos, se de algum momento Deus ministrou ao teu coração nessa hora, feche teus olhos por um instante. Feche teus olhos. Ninguém está olhando, ninguém está vendo assim, mas quantos aqui você tem dificuldade de receber esse amor de Deus? Levanta a sua mão se você tem dificuldade sobre isso. Isso, seja sincero, queridos, é isso. O Senhor está aqui porque Ele te ama. Não compare Deus com as pessoas. Não comparem Deus com o seu pai natural, com sua mãe. O amor de Deus é eterno, é tremendo. Deus amou tanto, tanto. E é por isso que você nasceu. Ele deu seu Filho pelas nossas vidas. E este amor está aqui, queridos. E é com este amor que Deus vai curar, vai ministrar o teu coração. E vai nos levar a olhar para as pessoas e atender. O testemunho de Cristo vai ser através do amor. Não é do que eu faço. O que nós vimos em 1 Coríntios 13 é que muitas pessoas, Deus derrama dons e talentos. Queridos, dons e talentos não é para nós. O Espírito de Deus entrega. E dons e talentos, eles são para as pessoas.
Agora, se não é feito por amor, ela vai sair orgulho, egoísmo. Mas quando eu tenho dons e talentos, e eu sou levado a amar as pessoas, isso vai trazer cura, e vai levar amor aos corações. Tem um tempo de orar ao Senhor, queridos. Tem um tempo de orar ao Senhor nessa hora. Enquanto nós cantamos esse cântico, já estamos para encerrar, mas coloca diante do Senhor, o amor do Pai está aqui. Começa a falar com o Pai: Pai, eu quero o teu amor. Eu recebo nessa manhã o teu amor sobre a minha vida.